coração é paciente, esperando seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fluíram como os seus profetas, mas levaram sempre a cruz pesada para o poder dos céus. Depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor. Coragem e amor profundo, Cristo Salvador. Deus terá a coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa, as asas da tribulação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Tem no coração por mais terrível, mais daquela glória há de ver. E as torres já fenecem, as do céu começam a brilhar. As esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Linda melodia se ouviram na escuridão, se confiando inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja gentil, com judez alento, e confia no seu santo amor. Seja a divisa do herói todo vencedor, e do céu mais onde vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. A paz do Senhor, amados irmãos. Andréa, a paz do Senhor, Andréa. Bom dia, boa noite, né, irmãos? Boa noite. Glória a Deus. Ontem estava na mensagem, o sinal caiu. E nós vamos voltar com essa mesma mensagem que nós começamos ontem, viu, irmãos? Porque eu só fiz um pouco da introdução e eu estudei mais essa mensagem hoje, ela está uma bênção para nossas vidas. E quero agradecer a Deus, porque hoje eu fui fazer o exame da Covid e graças a Deus deu negativo. E a farmacêutica lá disse que eu poderia esperar mais um pouco, porque às vezes o exame dá negativo, mas às vezes a gente está com sintoma positivo. Mas eu creio que Jesus, ele já fez a boa obra, ele já chegou com milagre na minha vida, e ele vai chegar com milagre na vida dos seus filhos. Eu agradeço a Deus por tudo que ele tem feito na minha vida, por tudo que ele tem feito na vida dos meus, da minha família, na vida do meu filho. Eu agradeço a Deus por tudo aquilo que ele tem feito, irmãos. Jesus tem sido muito bom, Jesus tem sido maravilhoso. Então, irmãos, hoje eu estou agradecendo a Deus. O sinal ontem caiu, estava um pouco emocionado ontem. Minha sobrinha doente, o esposo dela doente, ainda está internado em Recife. Seu pai está doente. Sua mãe, a mãe do marido da minha sobrinha, também está doente. Seu irmão também está doente. E eu tive contato com minha sobrinha, tive contato com... Não só eu, toda a nossa família aqui, né? Eu estou em Pernambuco. Irmãos, e a gente fica apreensivo porque essa doença ela tem tirado muito a vida das pessoas, tem deixado muito homem ou muita família órfã dos seus parentes. Então nós devemos, irmãos,
clamar pela nossa nação. Quero pedir perdão aos irmãos ontem, porque o sinal caiu. Quero pedir mesmo perdão aos irmãos. Mas hoje, em nome de Jesus, nós vamos meditar na palavra do Senhor. Vamos fazer a vontade de Deus, trazer a mensagem do Senhor. Pai do Senhor, Rocival, Andréa, Gisele Diniz, me perdoe ontem, irmã Gisele, porque ontem o sinal caiu mesmo aqui. Não só foi aqui não, foi em muitas partes do mundo que o sinal caiu. E infelizmente eu tentei voltar, mas não consegui. Mas é assim mesmo, o importante é que a gente não tem parado, irmãos. Não pare de fazer a obra de Deus. O inimigo, ele tenta nos impedir de fazer a obra de Deus, mas é debalde. Todos aqueles que se levantam, todo aquilo que se levantam para impedir o trabalhar de Deus na minha vida e na tua vida, amados irmãos, creia que tudo isto passa. Esta enfermidade vai passar, as dificuldades vai passar, as lutas vai passar. Eu botei um hino aqui que diz: bem-aventurados que confiam no Senhor como fez Abraão. Que nós devemos confiar no Senhor, que nós devemos entender a vontade de Deus, soberana do Senhor. E esta enfermidade, ela tem deixado muita família dilacerada, irmãos. Muita família dilacerada. Então vamos orar, vamos clamar a Jesus, vamos meditar na sua palavra, vamos falar do seu amor, da sua grandeza, porque o nosso Senhor, ele é cura, ele é fiel, ele é justo, ele é santo. Então vamos agradecer a Deus por tudo aquilo que ele tem feito em nossa vida. E eu estou de posse de vitória, irmãos. Eu fui fazer esse exame agora, 4h30 da tarde. O que eu estava tomando de remédio, você nem imagina. Era tanta vitamina, minha irmã preocupada comigo. Mas eu creio na providência de Deus. Deus, às vezes, irmão, não permite muitas coisas, muitas pessoas nos ajudarem, porque a glória é dele, a glória é de Deus, a glória é de Deus. E foi Deus que fez esse milagre na minha vida. Eu estava ontem muito rouco, mas Jesus, ele chegou com providência na minha vida e com cura. Quero agradecer a todos os irmãos, orar mesmo de agradecimento, pedir a Deus que nos ajude a suportar essa tragédia que está acontecendo no nosso país e no mundo, e que o Senhor nos ajude, irmãos, a viver, a suportar esta vida de angústia que nós estamos vivendo. Quero agradecer a cada um dos irmãos que está aqui nesta noite, que está aqui conosco, ouvindo. E vamos meditar na palavra do Senhor. Vamos falar do seu amor, da sua grandeza. Vamos falar das suas maravilhas. Então, irmãos, vamos orar. Vamos clamar a Jesus, para que o Senhor, ele nos atenda, porque quando a gente ora, a gente clama com sinceridade, com Jesus, ele nos atende, irmãos. Pai Celestial, estamos aqui na tua presença, Pai. Senhor, eu sou barro, eu sou pó, eu sou cinza, Senhor. Eu sou germe da terra, perdoa minhas falhas, obras e pensamento. Visita a minha vida, Senhor, da planta do meu pé ao fio do meu cabelo. Senhor, me cobre com teu sangue. Jesus, toda ferramenta, todo projeto do inimigo contra a minha vida caia por terra. Toda aquela investida do inferno contra a minha vida seja derrotado, Senhor. Perdoe meus erros, minhas falhas, minhas atitudes, meus pensamentos, Senhor, que não são de ti. Tire tudo aquilo que não te agrada na minha vida, Senhor. Visita a tua igreja nesta noite, visita teus filhos que estão nos ouvindo.
Visita, Pai, os lares, as famílias, Senhor. Visita, Senhor, cada família que está passando por esse processo difícil. Cada ente querido que tem perdido os parentes seus, pai, mãe, irmãos, Senhor. Senhor, chega com consolo na vida dos teus filhos, Senhor. Trabalhe na nossa nação, Senhor. Que nós possamos, Senhor, viver esta situação e ter uma experiência, Senhor, porque isso é uma experiência que o Senhor está nos dando. Que nós possamos confiar e te buscar. Que nós possamos colocar o Senhor na nossa frente. Colocar o Senhor sobre todas as coisas da nossa vida. Senhor, visite cada lar nesta noite, cada família. Senhor, cada cristão que está aqui, visite a irmã Andréa, missionária Andréa Carina. Visita tua filha, Jesus. Abençoa teu lar. Abençoa, Senhor, seus filhos, sua filha e seu filho. Abençoe seu trabalho, dê vitória à tua serva, Senhor. Dê vitória a ela, ajude ela na caminhada. Abençoe o seu ministério, Senhor. Tome a vida dela em tuas mãos. Visite, Senhor, Kiliane Ferreira. Visite a tua filha, Jesus. Abençoe ela, abençoe o seu lar. Abençoe sua parentela, abençoe todas aquelas vidas que ela coloca aqui pedindo oração, Jesus. Visite, Senhor, Pastor Hugo. Visite Duda, filha da tua serva, pastora Rosinete. Visita, Senhor, Nalva, Dona Nalva. Visite Josiane Ferreira, Jesus. E sua família, seus filhos, Senhor. Vá dando vitória. Visite Rosicleide, Márcio. Visite Nádia, visite Célia, Eliane, Amanda dos Santos, seus filhos, Joana, Felipe e Vitória. Senhor, visite Viviane, Maria Cerqueira, Elizabeth. Visita, Pai, Elizabeth Santos. Guarde a sua família. Abençoa sua filha Laura e chegue com saúde na vida da tua filha. Visita Cicinho, visita Genival, filho. Visita Daniele Ferreira. Visite todos aqueles, Senhor, que estão inscritos ali no caderno de oração. Abençoa, Senhor, nosso lar. Abençoa nossa família, Jesus. Repreende esta doença, repreende todo o mal que possa vir a acontecer com as nossas vidas, Senhor. Acampe anjos, Senhor. Nos guarda, Senhor. Nos protege de toda a maldade do homem. De toda, Senhor, investida do inferno. De tudo aquilo que for preparado para atacar os teus filhos, Senhor, esteja repreendido hoje em nome de Jesus. Visite a tua igreja, visite os pastores, presidentes, visite as dirigentes de círculo de oração, visite os obreiros da tua casa, visite os evangelistas, pastores, missionários, Senhor. Visite presbíteros, diáconos, auxiliares, Senhor. Abençoa, Senhor, a vida de todos os teus filhos. Senhor, abençoa a tua igreja. Senhor, levanta homens e mulheres corajosas, como o Senhor falou lá em 1 Josué. Seja forte e corajoso, Josué. Seja forte e corajoso. Que nós possamos ser fortes, corajosos, Senhor, e suportar toda essa adversidade, toda esta luta que estamos passando, Pai. Visita a tua igreja nesta noite, visita a semana, abençoa teus filhos que estão ofertando na tua obra, abençoa os teus filhos que estão dizimando na tua obra, Senhor. Derrama a tua graça, a tua unção sobre a vida dos teus filhos. Abençoa, Senhor, todos aqueles ministérios que têm pregado a tua palavra com fidelidade, com sinceridade, vivido, Senhor, a tua palavra, porque pregar, Senhor, é uma coisa e viver é outra. Que nós possamos viver aquilo que falamos, que nós possamos viver aquilo que pregamos. Abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa a nossa nação, abençoa nosso Brasil. Toma nossa nação em tuas mãos. Visite cada estado brasileiro, cada município, Senhor, cada distrito, Pai.
Senhor, onde estiver uma pessoa enferma, numa policlínica, numa clínica, num hospital particular, num hospital público, Senhor, visite nesta noite. Vá, Senhor, curando, seja ela qual for a doença. Vá visitando, Pai, se for de Covid, vá visitando os seus pulmões. Visita o pulmão de Jesaías, visita os pulmões do presbítero José Arthur. Abençoa teu filho, ajude ele, Senhor. Ajude seu filho Felipe, Jesaías, dê saúde a teus filhos. Dê saúde a Daiane, a esposa de Jesaías. Abençoa a dona Miriam, Senhor, a esposa do presbítero José Arthur. Dê saúde à tua filha. Visita cada servo teu, cada serva tua, cada pessoa que está, Senhor, nos hospitais, Senhor. Vá ajudando, vá curando, vá transformando aquelas vidas, Senhor. Vá tirando eles das UTIs, das CTIs, dos isolamentos, Senhor. Visita aquelas vidas que estão sendo desenganadas pelos médicos, Senhor. Quantas pessoas estão chorando, Senhor? Os entes queridos que perderam. Visite para os hospitais nesta noite. Vá ajudando, vá dando vitória. Senhor, visite, Senhor, os enfermeiros, os médicos, Senhor, todos aqueles que estão na frente desta guerra, desta batalha. Abençoa, Senhor, nossa nação, abençoa nosso país, nos ajuda, nos fortalece, dê força a teus filhos que estão sem força, dê coragem a teus filhos que estão sem coragem, Senhor. Abençoa nossa nação, abençoa nosso país, Senhor. Senhor, visita, Senhor, os prefeitos, vereadores, deputados, federais, estaduais, senadores, juízes, Ministério Público, Senhor, seja qual for a autoridade, policial militar, polícia civil, guarda municipal, Senhor, guarda de rua, seja qual for a autoridade, Senhor, constituída por Ti aqui nesta terra. Abençoa, Senhor, dá discernimento a eles, abençoa nosso presidente, ajuda Teu filho ali, Senhor, na direção deste país. Repreende toda a fúria do inimigo, tudo aquilo que vier de encontro a teu filho caia por terra. Visita este lar, essa casa, abençoe minha família, abençoe meus irmãos, minhas irmãs. Guarde, Senhor, este lar debaixo do teu sangue. Visite o Ricardinho, meu irmão. Abre a porta, Senhor, ajude teu filho, Senhor. Ajuda as necessidades que ele está precisando. Dê vitória a ele, Senhor. Abre porta de emprego para aqueles que estão desempregados. Visite meus sobrinhos, sobrinhas, Senhor. Visite, Senhor, a nossa nação. Chegue com socorro na vida dos teus filhos. Chegue com providência na vida, Senhor, daqueles que necessitam. Abençoa o comércio de Rayane, abençoa o comércio de Daiane, abençoa o comércio de Jesaías, Senhor. Abençoa os comerciantes aqui dessa região, Toritama, Caruaru, Santa Cruz. Abençoa, Senhor, os empresários. Abençoa, Senhor, os agricultores. Senhor, nos ajuda a vencer esta luta, esta guerra. Abre porta, Senhor. Chegue com socorro. Cuida do órfão, da viúva, dos necessitados, Senhor. Cuida, Senhor. Derrama a tua graça e a tua bênção na vida dos teus filhos. Visita, Senhor, aqueles que estão na rua, que não têm o que comer, não têm onde dormir. Não tem, Senhor, como se tratar nem se cuidar. Pai, tome a vida daqueles que são andarinos, que andam nas ruas, que dormem na rua, que vivem nas ruas, Senhor. Abençoa, guarda eles debaixo da tua mão poderosa. Abençoa, Jesus. Abre porta de emprego, abre porta de saúde para os teus filhos, Senhor. Senhor, a porta que tu abre, tu não fecha, a porta que tu fecha, ninguém abre. Nos direciona a tua palavra, nos ajuda a transmitir a tua palavra. Senhor, nos ajuda a viver uma vida santa contigo. Nos ajuda, Senhor, a ser obediente, Senhor, a ti. Nos ajuda, visita a irmã Sandra, visita a pastora Rosinete, seu ministério, Senhor. Visite tua filha, abençoe ela, ajude ela, multiplique, Senhor, a sabedoria na vida da tua filha. Senhor, ajude ela no seu ministério. Abençoe, Senhor, o pastor Caio, Duda, Senhor. Abençoe aquela família, abençoe seus filhos. Visite, Senhor, os órfãos. Visite aqueles que estão necessitados de um socorro. Pai, derrama a tua graça, o teu conhecimento sobre as nossas vidas, Senhor.
Visita, Pai, todos aqueles que estão nos ouvindo, visita aqueles que vão nos ouvir. Abre porta da palavra, Senhor. Visite, Senhor, todos os teus filhos, assim eu já te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amados irmãos. Amados irmãos, ontem nós lemos aqui no capítulo 40, versículo 8. Eu acredito que os irmãos estão me escutando. Estão me escutando bem, irmãos? Diga sim se está me escutando bem. Amém? Amados irmãos, no capítulo 40, o número 40 dos Salmos, e o versículo 8 diz assim: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Agrada-te, Senhor, em fazer a tua vontade. No versículo 6 diz: sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Amados irmãos, fazer a vontade de Deus é difícil. Fazer a vontade de Deus, muitas vezes, irmãos, estamos na igreja de manhã, à tarde, à noite, jejuando, orando, mas muitas vezes, irmãos, não estamos deixando Deus fazer a sua vontade em nossas vidas. Rosineide Oliveira, a paz do Senhor. Ele diz: agora agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. Fazer a vontade de Deus. Será se você tem se agradado em fazer a vontade de Deus? Será se você tem se disposto a fazer a vontade de Deus? Será se você tem colocado a sua vida para fazer a vontade de Deus? Irmãos, fazer a vontade de Deus é obedecê-lo. Agrada-me fazer a tua vontade, Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. A tua palavra está dentro do meu coração. Guardar a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus e praticá-la, irmãos. Ele diz aqui: estes versículos fazem para a disciplina do Antigo Testamento, para qualquer um que pensa que o sistema sacrificial funcionava automaticamente, independente da expressão de fé, do arrependimento e da obediência. Irmãos, aqui no tempo da lei, o pessoal, ele tinha o costume de sacrificar animais para pedir perdão ao Senhor. E aqui, amados irmãos, Jesus diz aqui no versículo: então eu disse, eis aqui estou no rolo do livro, está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Não adiantava aquele povo se sacrificar, fazer sacrifícios todos os dias, se fosse possível, e não guardar a palavra do Senhor. Ou seja, não andar em obediência ao Senhor. Ele diz aqui também, amados irmãos, no Salmo 50, versículo 8. No Salmo 50, versículo 8. Abra sua Bíblia, irmãos, acompanhe conosco a sua palavra. Ele diz, do versículo 7 em diante, ele diz assim: escute, meu povo, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra você. Eu sou Deus, o seu Deus. Não o repreendo pelos seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que você
que você continuamente me oferece. Não aceitarei novilhos de sua casa, nem bodes dos seus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque e o gado aos milhares sobre as montanhas. Jesus é dono de tudo. Deus estava dizendo ali que ele era dono de tudo, que ele disse que Deus estava dizendo ali, o Pai, que não repreendia o seu povo pelos holocaustos, por aquilo que eles estavam fazendo. Ele diz, pois são meus todos os animais. Conheço todas as aves dos montes e são meus todos os animais que vivem no campo. Se eu tivesse fome, não teria necessidade de dizê-lo a vocês. Ele diz aqui, Deus, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Amados irmãos, tudo pertence a Deus, tudo é dele e para ele. Amados irmãos, nós não temos nada nesta vida. Esta vida é passageira. Hoje você tem 10 anos, amanhã tem 20, quando pensa que não, você tem 40, quando chega os 50, quando pensa que não, você está com 60, e quando chega os 70, chega o enfado e a canseira. Irmãos, esse tempo é passageiro. E Jesus estava dizendo aqui, no versículo 15, ele diz, o 14, ofereça a Deus sacrifício de ações de graça. Jesus estava dizendo para aquelas pessoas de Israel, aqueles homens, aquelas mulheres, aqueles homens que faziam sacrifício. Ofereça a Deus sacrifício de ações de graça e cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Amados irmãos, não adianta você dizer que é crente, dizer que é santo, dizer que faz a vontade de Deus e Deus saber que você não faz, porque Deus ele te conhece, Deus ele me conhece. Não adianta, irmãos, você jejuar por uma causa, mas o seu coração está distante de Deus. Não adianta, irmãos, você estar em oração, mas o seu coração está com mágoa do seu irmão. Não adianta, irmão, porque Deus não recebe. Ele diz aqui, invoque-me no dia da angústia, eu o livrarei e você me glorificará. Jesus estava dizendo para aquele povo que se entregasse, que entregasse inteiramente a Jesus, fizesse a sua vontade, fizesse o seu querer. Não adiantava eles fazer sacrifícios e sacrifícios, e o seu coração está distante de Deus. Deus está falando nesta noite, irmãos. Este texto estava preparado para ontem, mas eu creio que Deus está no controle das nossas vidas. Muitas vezes, irmão, tem pessoas que dizem, Jesus não cumpre a minha promessa, Jesus não chega com socorro, Jesus, irmãos, é porque você não está preparado para receber, porque você não está pronto para receber. Jesus quer mais de ti, Jesus quer mais de mim, Jesus quer mais obediência. Ele diz aqui, ele diz, se eu estiver fome, não teria necessidade de dizê-lo a você, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Acaso como eu, carne de touros ou bebo sangue de cavalos, cabritos? Ofereça a Deus sacrifício de ações de graças. Você tem agradecido a Deus aquilo que Ele tem feito em tua vida? Suporta as adversidades da vida. Estava ouvindo uma mensagem agora do pastor Samuel Mariano, e eu me alegrei com aquela mensagem. Que quando quando a gente está passando por adversidade na vida, é porque a nossa vitória vai ser muito maior, irmãos. Lembra de José? José sofreu, José foi perseguido, José foi preso. E José teve vitória, irmãos. Muitas vezes, irmãos, as adversidades que nós passamos, as lutas, é para que Deus nos coloque mais e nós tenhamos mais intimidade com Ele. E ele diz aqui, amados irmãos, invoca-me no dia da angústia, eu o livrarei e você me glorificará. Ele diz aqui, irmãos, também,
E no Salmo 78, compartilhe desta live, compartilhe, nos ajude. Quero pedir perdão aos irmãos, que a saúde da gente, irmãos, é frágil, a gente é necessitado, quando a doença vem, muitas vezes a gente não pode estar muito tempo à disposição, mas Jesus sabe de tudo. Lembre-se que o que nós lemos aqui, deleito em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Amados irmãos, nós devemos ouvir a sua palavra e guardar no nosso coração e fazer a vontade do Pai. Quando a gente faz a vontade de Deus, irmãos, quando a gente tira tudo aquilo que não se agrada, Deus não se agrada da nossa vida. Jesus não estava aceitando mais sacrifício de tolo, ou seja, sacrifício e mais sacrifício de animais. Porque o coração daquele povo estava distante dele. Que Jesus queria que ele se arrependesse dos seus pecados, que ele voltasse para Jesus e começasse a fazer a vontade dele. Ele diz aqui no Salmo 78, versículo 1 ao 8, ele diz assim: meu povo, escuta a minha lei, dê ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os meus lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que é os nossos pais, o que os nossos pais nos contaram. Deus estava falando aqui para este povo que se lembrasse das maravilhas que ele tinha feito com o povo antigo, com o povo que ele tirou do Egito. Ele diz aqui: meu povo, escuta a minha lei, dê ouvidos às palavras da minha boca. Dê ouvidos à palavra de Deus. Comece a dar ouvidos ao que Deus tem falado para você. Comece a colocar em prática a sua vida diante de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias, nós estamos vivendo os últimos momentos, ou seja, os últimos anos, ou os últimos dias, ou os últimos minutos. Jesus está voltando e volte-se para Jesus. Ele diz aqui: o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não o encobriremos a seus filhos, contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele diz: ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem a seus filhos. Ele diz: a fim de que a nova geração os conhecesse e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os contasse aos seus descendentes. Aqui fala, irmão, de fazer a vontade de Deus. E ele diz assim: para que pusessem a sua confiança em Deus e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observasse os mandamentos, ou seja, observasse a palavra de Deus, vivesse uma vida santa, e que não fosse como seus pais, geração obstinada, geração rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Amados irmãos, aquela geração que saiu do Egito, irmãos, eles não tiveram o direito de entrar em Canaã. E você quer ir para a vida eterna com Jesus? Aquela geração era uma geração obstinada, uma geração rebelde, uma geração desobediente a Deus. Amados irmãos, fazer a vontade de Deus é obedecê-lo, é guardar os seus mandamentos, é guardar suas escrituras, é fazer a vontade do Pai. Irmãos, que essa geração, Deus estava dizendo que esta geração ensinasse a seus filhos os feitos que ele tinha feito no passado. E os seus filhos ensinassem a seus filhos, ou seja, a seus netos.
mas para que o povo não esquecesse dos seus, para que pusessem a sua confiança em Deus e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Amados irmãos, temos muitas coisas a falar nesta noite. Nós poderemos dar um exemplo, irmãos, dentro da nossa igreja, dentro da nossa família até. Irmãos, muitas vezes você nasce no evangelho, você é cristão, você tem filhos, e o seu desejo é que seus filhos sigam o caminho de Cristo, e você começa a ensinar a palavra de Deus, começa a mostrar as maravilhas que Deus fez na vida, no passado, começa a mostrar a grandeza que Deus é. E nossos filhos, muitas vezes, uns aceitam, outros não. E muitas vezes, irmãos, nossos filhos passam por um processo muito grande, porque não guardam a palavra. Até para filhos de pastores, irmão. Filhos de pastoras, filhos de obreiros. Tem, irmão, se distanciado de Deus, não tem guardado esta palavra. Jesus está dizendo aqui: meu povo, escuta a minha lei, dê ouvidos às palavras da minha boca, abrirei os lábios para proferir parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos que os nossos pais nos contaram. Muitas vezes, irmão, a gente aceita Jesus quando a gente ouve aquelas maravilhas que Deus fez no deserto. Que Jesus fez cair maná do céu, carne. Jesus transformou água saluba em água doce. Irmãos, quando a gente começa a ver as maravilhas, aquele chamado de Abraão, quando a gente vê o que Ló sofreu ali em Sodoma e Gomorra, e pela misericórdia de Deus, Deus ainda tirou daquele lugar com vida, ele e seus filhos, seus parentes. Amados irmãos, nós ouvimos o que Deus faz, e o que Deus fez no passado, Ele é o mesmo que faz hoje. Ele é o mesmo, o Deus de milagre, é o Deus de providência, é o Deus de cura. Fazer a vontade de Deus é acreditar que Deus vai chegar com socorro na tua vida. Ele diz aqui, amados irmãos, preciso contar os feitos do passado para que nossos filhos não os esqueçam. Nós devemos estar sempre lembrando a nossos filhos que o único caminho é Jesus. Nós devemos falar para nossos filhos que a única salvação entre Deus e o homem é Jesus Cristo. Você tem que aceitar Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Só há um caminho, que é Jesus Cristo. Só há um caminho. Nós devemos orientar nossos filhos que se ele não aceitar Jesus e viver uma vida santa com ele, fazer a vontade dele, irmãos, vai passar por processos difíceis. Irmãos, neste mundo com Jesus está difícil e sem ele está dificílimo, irmãos. Tem pessoas tirando as suas vidas, tem pessoas se matando, tem pessoas, irmãos, que estão sem amor, tem pessoas que estão se afastando da fé, tem pessoas que não estão suportando o sufoco, tem pessoas que estão, irmãos, só a misericórdia. Você está pensando que a pandemia só é isso? Não. Tem pessoas dentro de casa, irmãos, que estão mais doentes do que estão nos hospitais. Irmãos, a palavra de Deus diz assim: o que ouvimos e aprendemos e que os nossos pais nos contaram, não os encobrimos a seus filhos, contaremos à geração vindoura. Amados irmãos, minha mãe foi salva, minha mãe conheceu Jesus na mocidade, já era casada, e o evangelho entrou na nossa vida através da minha mãe. Irmãos, eu tenho um compromisso, falar para meus filhos que façam a vontade de Deus, conheçam o desejo e a vontade de Deus. Jesus estava dizendo, Deus estava dizendo para aquele povo que não fizesse como seus pais, que foram obstinados,
e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Ele diz aqui, a fim de que a nova geração o conhecesse, e o que não fosse como seus pais, geração obstinada e geração rebelde, geração de coração inconstante. As parábolas e enigmas não são ensinamento secreto, trata-se do que ouvimos e aprendemos. Se você tem ouvido a palavra de Deus e tem guardado, irmãos, e tem feito a vontade de Deus, você está no caminho certo. O salmista diz lá no 40, versículo 8, deleito em fazer a tua vontade. Se deleite em fazer a vontade de Deus. Deixe as preocupações da vida secular de lado. Coloque Jesus em primeiro lugar na sua vida. Ele diz aqui, amados irmãos, a geração vindoura, no versículo 4, o Antigo Testamento descreve um povo de Deus como aqueles que se escolheu para receberem sua revelação particular, testemunho e lei, como responsabilidade de que transmitem a seus filhos. Nós temos esta responsabilidade, irmãos, de transmitirmos o Evangelho, a salvação de Cristo para nossos filhos, para nossos parentes, para nossos... Se Jesus não voltar antes, né, irmãos? Porque, amados irmãos, o povo, ele estava dizendo aqui, o processo não traz seus benefícios de forma automática. Não. Cada um dos membros deve assumir pessoalmente a disposição da aliança com Deus. Você tem que assumir a sua aliança com Deus. Abraçar a graça de Deus, colocar-se nele a sua confiança e observar os mandamentos. Infelizmente, muitos israelitas e muitas gerações receberam a aliança como um arranjo exterior, ou seja, de uma forma diferente, mas não abraçaram de coração, representam uma geração obstinada e rebelde. Irmãos, nós temos neste mundo de hoje uma geração obstinada e rebelde. Quantas pessoas, irmão, têm perecido sem Cristo? Quantas pessoas têm deixado Cristo de lado? Quantas pessoas têm abandonado a sua fé? É geração rebelde, é geração obstinada. Quantos filhos nossos, irmão, eu estou falando filhos nossos, generalizando todos nós. Quantos filhos de pastores, de obreiros, de missionários, estão nas drogas, estão nos vícios, estão no pecado, estão no mundo da destruição? Quantos, irmãos? São geração obstinada e geração rebelde. Nós podemos trazer para o tempo de hoje, irmãos. Irmãos, a consequência que nós estamos passando hoje é de uma geração rebelde. Pessoas que têm se afastado de Cristo, pessoas que têm deixado a sua fé, têm apostatado, não está crendo mais em Cristo, não está confiando mais nas promessas, não está acreditando mais naquilo que Deus pode fazer na sua vida. Perderam a fé, perderam a confiança em Jesus. Tem, irmãos, acontecido isso hoje. Esta geração do passado está acontecendo no tempo de hoje, irmãos. Ele diz aqui também, amados irmãos, vou ler aqui o texto. Salmo 51, versículo 16 a 19. É um salmo bem conhecido. Ele diz aqui: pois não te agradas de sacrifício, do contrário eu o ofereceria. Isso Davi estava falando com o Senhor. Pois não te agradas, Senhor, de sacrifício, do contrário eu os ofereceria. E não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito, não o desprezará o Senhor.
Tenha um espírito quebrantado, contrito. Irmãos, vai ter muita surpresa na terra. Pessoas desobedientes a Deus vão ter um encontro com Jesus. Pessoas que conhecem a palavra e estão distante dele. Pessoas que já foram pregadores do passado, que estão se afastando de Jesus. Deus vai trazer de volta. Deus tem um anzol para trazer essas pessoas. Volte com pressa, volte pelo amor. Ele diz aqui, Davi diz, aqui é o salmo de Davi, o 51. Ele diz, sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito, não o desprezará o nosso Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua vontade, edifica as muralhas de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, do holocausto e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Ele diz aqui também, amados irmãos, em Isaías capítulo 1, eu ia ler um de Provérbios, mas eu vou para Isaías. Isaías capítulo 1, versículo 11 ao versículo 17, escute bem a palavra de Deus. Ele diz, o Senhor diz, de que me serve a multidão dos sacrifícios que vocês oferecem? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando comparece diante de mim, quem requereu de vocês esse pisotear dos meus átrios? Não me tragam mais ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova e os sábados, e as convocações das assembleias. Não posso suportar. Deus, ele não suporta a iniquidade. Deus diz aqui, não posso suportar a iniquidade associada à reunião solene, às festas da lua nova e das solenidades. A minha alma as odeia, já são um peso para mim, estou cansado de suportá-las. Deus diz aqui, quando vocês estendem as mãos, eu fecho os olhos. Sim, quando multiplica as suas orações, eu não ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Irmãos, vamos trazer esse texto para o dia de hoje. Amados irmãos, ele diz, quando o Senhor diz aqui, quando vocês estendem as mãos, eu fecho os olhos. Quantas vezes a gente ora dos braços levantados para Jesus, pedindo um socorro na sua vida? É verdade ou não é? Quantas vezes a gente clama a Jesus com os braços levantados, pedindo Jesus chegue com socorro na nossa vida? E Jesus está dizendo aqui para o seu povo, quando vocês estendem as mãos, eu fecho os olhos. Irmãos, nós devemos estar espiritualmente com aliança com Deus íntegra, coração quebrantado, contrito, cheio de mágoa. Jesus não recebe, irmãos. Nós devemos estar com o coração limpo, quebrantado, contrito, cheio de amor pelo próximo. Quando a gente, irmãos, faz a vontade de Deus, Deus, ele realiza sonhos nas nossas vidas. Deus realiza na nossa vida dos nossos filhos. Deus faz prosperar a nossa família. Deus faz prosperar os nossos filhos. Quando a gente obedece e faz a vontade de Deus. Ele diz aqui, se quando multiplica as suas orações e não ouço. Não adianta, irmãos, a gente orar sem estar fazendo a vontade de Deus. Deus, eu não suporto mais fazer isso, eu não suporto mais fazer aquilo. Irmãos, suporte aquilo para que Deus te chamou. Suporte, 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 porque a tua vitória está chegando. Ele diz, quando multiplica as suas orações, não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. A nossa vida está cheia de pecado. Irmãos, ele diz aqui no Salmo 86, versículo 11. 86, versículo 11.
Ele diz aqui, amados irmãos, ele diz: ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua vereda, na tua verdade. Ele diz aqui no versículo 11: ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Põe em meu coração o desejo de temer o teu nome. Irmãos, tem pessoas dentro da igreja que não temem mais a Deus. Eu disse essa semana, eu não sei qual foi o dia, que quando eu faço algo que não agrada a Deus, o meu Jesus, ele imediatamente eu sinto algo no meu coração, eu sinto algo, irmãos, eu fico agoniado. Tem pessoas, irmãos, que não temem mais a Deus. Pessoas que estão nesse mundo sem temor a Deus. Jesus diz aqui, amados irmãos, Deus diz aqui: ensina-me, Senhor, o teu caminho. Jesus, ele tem ensinado. Jesus, ele tem falado nos quatro cantos da terra. Jesus tem ensinado a sua palavra através dos seus profetas, através dos seus pastores, através dos seus missionários. Como eu mesmo, eu sou o menor da casa do Senhor. Eu sou o menor da casa de Jesus, mas eu tenho falado que Jesus, ele cura, ele salva, ele batiza e leva para o céu. Basta você fazer a vontade dele, faça a vontade de Jesus. Deleito em fazer a tua vontade. Ó Deus meu, sim, a tua lei está dentro. Irmãos, fazer a vontade de Deus é obedecê-lo. Quando a gente obedece a Deus, as coisas fluem. Quando a gente bebe desta água e come deste pão, quando a gente coloca a mão no arado, a gente não pode mais olhar para trás e se arrepender, não, irmãos. Porque nós vamos pagar preço, e tem situações nessa vida que nós pagamos preço por causa da desobediência. Faça a vontade de Deus. Põe no meu coração o desejo de temer o teu nome. Comece a ensinar o seu filho o caminho, porque você sabe que a salvação é individual. Mas você tem que dizer a seu filho, pregar para seu filho, dizer que o caminho é Jesus, o caminho para chegar ao céu é Jesus. Se você quiser ser um filho abençoado nesta terra, sirva a Jesus, porque tudo que Jesus deixou nessa vida foi para nossas vidas. Mas o homem é obstinado, o homem é rebelde, o homem tem destruído tudo, destruído a natureza, destruído tudo, irmãos. O homem tem abandonado o amor de Deus, o homem tem deixado Deus, o homem tem trocado Deus. Quando eu falo o homem, é generalizando. O homem tem deixado Deus em segundo plano, tem deixado Deus em segunda. Quando eu hoje fui fazer o exame, irmãos, eu fui em espírito, em oração. Eu disse: Jesus, faz a tua vontade na minha vida. Se for para mim enfrentar mais esse desafio, eu vou, Jesus. Mas eu creio que eu volto. E faz o teu querer e a tua vontade. Amados irmãos, quando aquela mulher estava fazendo o exame, que nós estávamos conversando ali, quando eu vi 2 pontinhos, o primeiro era positivo, o segundo era negativo. Quando passou pelo primeiro que chegou no segundo, eu disse: deu negativo, não foi? Ela disse: deu. O primeiro é positivo, não é? Ela disse: é. Mas, irmãos, Jesus, quando a gente está fazendo a vontade dele, ele é quem cuida de nós. Jesus vai tirar Jesaías daquele lugar, Jesus vai tirar o teu parente que está adoentado. Quando a gente começa a fazer a vontade de Deus, a nossa vida, quem dirige a nossa vida é Jesus. Ele diz aqui também, irmãos, em Mateus capítulo 7, versículo... Eu estou terminando, irmãos, a palavra está tão boa. Fazer a vontade de Deus, obedecer a sua vontade. Deleite-se em fazer a vontade de Deus. Quando você começar a fazer a vontade de Deus, a sua vida vai mudar. Obedecer à vontade de Deus, querer que Deus faça a sua vontade na minha vida. Ele diz aqui em Mateus,
capítulo 7, versículo 21, ele diz aqui, amados irmãos: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Faça a vontade de Jesus, comece a fazer a vontade de Deus, peça a Deus direção. Deus, me ensina a fazer a tua vontade, me ensina a te obedecer, me ensina a te escutar, Jesus. Amados irmãos, não adianta você estar orando, você pode orar de manhã, de tarde, de noite, você pode jejuar, você pode fazer grandes sacrifícios, como aquele povo fazia, sacrifícios. Mas se você não estiver fazendo a vontade de Deus, não passa do teto. Se você não estiver fazendo a vontade de Deus, a sua oração não passa deste teto. E pode perguntar a Deus, faça prova de Deus nesta noite. Faça a vontade de Deus. Não se preocupe com a sua exegese, o seu conhecimento, irmãos. Não se preocupe com quem fala de você, com quem se levanta contra você. Eu não estou preocupado com quem fala de mim, eu não estou preocupado por nada disso. Eu estou fazendo a vontade do Pai, fazendo a vontade de Deus. Deixar Deus agir na minha vida através da sua vontade. Fazer a vontade de Deus, irmãos, é deixar Deus agir. Vamos ler aqui em Mateus capítulo 6, versículo 9 e 10. Ele diz: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feito a tua vontade, assim na terra como nos céus. Seja feita a vontade de Jesus. Quando a gente faz a vontade de Deus, irmãos, começa a agir a vontade de Deus nas nossas vidas. Quando a gente começa a obedecer a Deus, a trilhar um caminho, pregar o evangelho, a falar do amor de Jesus. Se meu filho estiver me escutando agora nesta noite, entrega a sua vida a Jesus. Neste mundo os prazeres tudo passa, os desejos passam, a sua concupiscência passa, os prazeres mundanos passam, os prazeres da carne passam. Mas a minha palavra não há de passar. Assim diz Jesus. As minhas palavras não hão de passar. Ele diz aqui no Salmo 143, glória a Deus. Não se preocupe, faça a vontade de Deus. Não faça como esta geração obstinada e rebelde. Filhos hoje respondem os pais. Antigamente, irmãos, quando os pais, a gente respondia nosso pai, irmãos, era uma pisa. Mas hoje não pode educar seus filhos. Irmãos, hoje você dá uma tapa no seu filho, você é processado. Irmãos, o negócio é sério hoje. As coisas estão difíceis, irmãos. Nós devemos ensinar nossos filhos a obedecer os mais velhos. Meu pai, Deus me livre, irmão, se tivesse um senhor na passagem de um semáforo, a gente tinha que ajudar aquele senhor a ir passar. Irmãos, era obediência. Não tinha brincadeira com papai, não, nem com mamãe. Se a gente não obedece, a gente apanhar, podia ser o tamanho que fosse. Papai era desse tamanho, mas era valente. Era um homem de caráter. Ele morreu, antes de morrer, entregou a sua vida a Jesus, graças a Deus. Mas antigamente os nossos pais nos educavam desta forma. Nós nascíamos com caráter diferente, com a personalidade de nossos pais. Mas hoje, irmãos, quando um pai ou uma mãe repreende o filho, ele sai murmurando, ele sai dizendo coisas. Quantos filhos têm tirado a vida dos seus pais? Quantos irmãos? Irmãos, é uma geração obstinada e rebelde. Estamos vivendo um tempo difícil.
Um tempo que o povo não quer servir mais a Deus, não quer fazer a sua vontade. Obedecer a Deus, irmãos. Fazer a vontade dele não é fácil. Quando a gente olha para os prazeres do mundo, irmãos, é difícil. Mas se a gente colocar Jesus na nossa vida, quando Jesus ele entra no nosso interior, quando a gente deixa Deus fazer morada na nossa vida, irmãos, a gente suporta tudo. Suporta as adversidades, as investidas do inferno contra a nossa vida. Deus, ele está falando nesta noite. 143, versículo 10, ele diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bom espírito me guie por terreno plano. Ensina-me, Senhor, a fazer a tua vontade. Me guia por terreno plano. Porque, irmãos, quando a gente está distante de Deus, o caminho é espinhoso, o caminho é cheio de pedra, é cheio de montanha, é tanta adversidade, é tanta luta que a gente passa, né, irmãos? Quando a gente passa a luta com Jesus, a gente sabe que a vitória está logo do outro lado, né? Mas quando a gente passa uma luta sem Cristo, irmãos, sem alegria, sem prazer, amados irmãos, eu vou fazer 1 ano, daqui a 2 meses, 3 meses que eu estou fazendo live. E para a honra e glória do Senhor, Ele tem me ensinado a cada dia. Fazer a vontade de Deus é bom. Ai de mim se eu parar de fazer a vontade de Deus. Irmãos, eu estou vivo porque Deus, Ele tem feito milagre na minha vida. Ele tem acampado anjos ao meu redor. Ele já me tirou de várias sepulturas que foi aberta para mim. Jesus, ele já me deu livramentos de morte. Deus já me deu grandes livramentos. Eu não merecia, mas Deus deu, porque Deus sabia que eu ia fazer a sua vontade. Deus, ele te conhece. Deus, ele conhece teus filhos. Ele conhece a tua casa. Ele conhece a tua família. Ele diz aqui: livra-me, Senhor, dos meus inimigos. Põe em ti, pois em ti é que me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bom espírito me guie por terreno plano. Ele diz aqui em Lucas, no livro de Lucas, capítulo 22, apóstolo Lucas, capítulo 22, versículo 41 e 42. Eu coloquei vários versículos, mas eu já estou terminando, irmãos. 41 e 42, ele diz assim: orem para que vocês não caiam em tentação. O 41, ele diz assim: ele, por sua vez, se afastou um pouco e de joelhos orava, dizendo: pois, Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu, orava mais intensamente, e aconteceu que o suor dele se tornou em gotas de sangue caindo sobre a terra. Quando Jesus estava para ser entregue para a morte, Jesus estava orando no Monte das Oliveiras: Senhor, passa de mim esse cálice. Não importa, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Quando Deus faz a vontade dele nas nossas vidas, irmãos, deixe Deus fazer a vontade dele na sua vida. Em 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1. Só falta, estou terminando, irmãos. 1 João, capítulo 1. 1 João, epístola de João, capítulo 5, irmãos, versículo 14 e 15 diz: e esta é a confiança que temos para com ele, o que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos,
estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Você tem feito algum pedido a Deus? Creia que você vai receber este pedido. Você está fazendo a sua vontade? Creia que Deus vai realizar a vontade dele na sua vida. Coloque isso em prática. Coloque a vontade de Deus em prática. Comece, diga assim como o salmista diz: deleito-me, me alegro. Deleitar é se alegrar. Deleito, eu me alegro, eu me satisfaço em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Guarda esta palavra para você meditar. Me alegro em fazer a tua vontade, Jesus. Me alegro em fazer a tua vontade. Se alegre em fazer a vontade de Deus. Se alegre em obedecê-lo. Não seja como essa geração rebelde, obstinada, atrevida. É um povo atrevido hoje. Hoje a gente tem que saber falar com as pessoas. Por mais que a gente fale educado, as pessoas vêm com ar de arrogância, de ignorância. Irmãos, estamos vivendo tempos difíceis, tempo de ódio, tempo de angústia. Começamos a fazer a vontade de Deus e Deus vai fazer a vontade dele na sua vida. Amém? Vamos orar, Pai. Graças te dou, meu Deus, pela tua palavra, pela tua grandiosa palavra. Perdoa minhas falhas, obras e pensamentos. Me ajuda, Senhor, a fazer a tua vontade sempre, a guardar a tua palavra, a ser alegre com a tua palavra, a ser feliz com a tua palavra. Eu me alegro, Jesus, em fazer a tua palavra, em viver, em fazer a tua vontade. Perdoe meus erros, visita a tua igreja nesta noite, visita Andréa, visite Gisele Diniz, visita aquele Josiane Ferreira, visite todos os teus filhos que têm pedido oração, Senhor. Visite Estela Santos. Abençoa, Senhor, a nossa nação. Abençoa nosso Brasil. Guarda esta palavra nos corações daqueles que vão ouvir. Senhor, abençoa este canal. Abençoa, Senhor, todos esses trabalhos, seja no YouTube, seja no Instagram, seja nas páginas aqui no Facebook, seja no grupo. Senhor, toma esse ministério em tuas mãos, faz a tua vontade, Senhor, que eu quero fazer, eu quero me alegrar cada dia mais em fazer a tua vontade. Desperta teus filhos que estão precisando fazer a tua vontade, que eles comecem a te buscar mais, a orar mais, a confiar mais em ti. José, ele foi invejado pelos seus irmãos. Ele foi jogado numa cisterna. Depois foi vendido como escravo. Depois foi para trabalhar na casa de Potifar. A sua mulher de Potifar levantou um falso testemunho contra ele. Senhor, ele foi parar no presídio, na cadeia. Senhor, através de tanta luta que José passou, mas ele suportou as lutas que vieram, porque quanto mais luta vem, mais a gente está mais preparado para vencer. José suportou todas essas lutas. José suportou o desprezo dos irmãos. José suportou toda a luta que Deus permitiu que ele passasse. Suporte as lutas que você está passando, porque depois você vai ser aprovado, como José foi aprovado. José recebeu a coroa da justiça, Deus deu vitória a ele. Ele foi governador, ele matou a fome de muita gente, ele revelou o sonho do rei. Irmãos, suporte as adversidades que você tem passado. Que Deus te abençoe. Visite, Senhor, cada lar e cada família nesta noite. Me cobre com teu sangue, me dê vitória, Senhor. Me ajude a andar na tua presença. E assim eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Fiquem com Deus, um abraço, que Deus te abençoe. Andréia, irmã Sandra, todos. Que Deus abençoe, irmãos.
Que Deus cubra vocês com o sangue dele. Que Deus derrame sabedoria na vida de vocês. Que Deus guarde seus filhos. Que Deus guarde os lares, as famílias. Que Deus abençoe aqueles que estão nos hospitais entubados. Que Deus chegue com ar, com pulmão novo na vida dos teus filhos. Abençoe a igreja do Senhor. Abençoe este lar, Senhor. Senhor, prepara, Senhor, a nossa vida, Senhor, para ter um encontro contigo. Nos ajuda, Senhor, a suportar as adversidades. Amém? Que Deus te abençoe nesta noite. Compartilhe desta live e nos